Olá, tudo bem? Nessa aula a gente vai definir mais uma operação dentro do conjunto dos números naturais, que é a potenciação. Vamos lá? Bom, a definição dessa operação é a seguinte. Considere dois números naturais A e N, com a condição desse N ser um número maior ou igual do que 2. A gente vai definir A elevado a N, assim que você vai ler, A elevado a N, como sendo o produto de N fatores iguais a A. Tá vendo? O A elevado a N é o produto de N fatores iguais a A. Só uma observação, por que eu coloquei aqui o N maior ou igual do que 2? Porque aqui nessa parte da definição a gente está falando de produto, pessoal, produto de N fatores. E só existe produto se você tiver no mínimo 2 fatores. É por isso que eu estou colocando aqui, ó, N maior ou igual do que 2. Tudo bem? Então, a primeira parte da definição diz que o A elevado a N é o produto de N fatores iguais a A. Bom, mas professor, e se o N for 1? O que vai ser o A elevado a 1? Por definição, o A elevado a 1 é igual a A e A elevado a 0 é igual a 1. Aqui, pessoal, com a condição desse A ser um número diferente de 0. O 0 elevado a 0 não está definido em matemática, é uma indefinição, uma indeterminação. Tudo bem? Então, essa aqui é a definição dessa operação, né? O A elevado a N é o produto de N fatores iguais a A, o A elevado a 1 é A e o A elevado a 0 é 1, desde que esse A seja um número diferente de 0. Bom, alguns exemplos. Calcule aqui no item A o 3 elevado a 4. O que é o 3 elevado a 4? O 3 elevado a 4, de acordo com a definição, é o produto de 4 fatores iguais a 3. Então, 3 elevado a 4 é 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. Quanto é que vai dar isso? 3 vezes 3 dá 9, 9 vezes 3, 27, 27 vezes 3, 81. Pessoal, 3 elevado a 4 não é 3 vezes 4, 12. Pelo amor de Deus, hein? 3 elevado a 4 é o produto de 4 fatores iguais a 3. Tá? Agora, item B. 4 elevado a 3. O que é o 4 elevado a 3? É o produto de 3 fatores iguais a 4. Perceba a diferença. Aqui é 3 elevado a 4, produto de 4 fatores iguais a 3. Aqui é 4 elevado a 3, é o produto de 3 fatores iguais a 4. Então, isso aqui vai ser 4 vezes 4 vezes 4. Produto de 3 fatores iguais a 4. 4 vezes 4 dá 16 e 16 vezes 4, 64. Pronto, tá aqui o item A, item B, e eles vêm mostrar pra gente que o 3 elevado a 4 é diferente de 4 elevado a 3. Item C, 2 elevado a 5. O que é isso? É o produto de 5 fatores iguais a 2. Então isso vai ser 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Vamos ver quanto é que dá isso. 2 vezes 2 dá 4, 4 vezes 2 dá 8, 8 vezes 2 dá 16, 16 vezes 2, 32. Então 2 elevado a 5 é 32. Item D, 7 elevado a 0. Olha só, de acordo com a terceira parte aqui da definição, todo número elevado a 0 é igual a 1, desde que esse número seja diferente de 0, não é verdade? Então a gente tem aqui, ó, 7 elevado a 0, como 7 é diferente de 0, essa potência aqui vai dar 1. Vamos lá. Item E, 3 elevado a 1. Agora você vai olhar para a segunda parte da definição, olha. Todo número elevado a 1 é igual a ele mesmo. Então 3 elevado a 1 é igual a 3. 1 elevado a n, 1 elevado a qualquer número natural, pessoal, sempre vai dar 1. Por exemplo, se o n for 5, o que é 1 elevado a 5? É o produto de 5 fatores iguais a 1. É 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1. Vai dar 1, tudo bem? 1 elevado a qualquer número natural vai dar 1. 0 elevado a 2. Olha, 0 elevado a 2, para você calcular, você vai usar a primeira parte da definição. 0 elevado a 2 é o produto de 2 fatores iguais a 0. Aí é o 0 vezes 0, pessoal. 0 vezes 0. E o 0 vezes 0 vai dar 0. Isso aqui existe sem problema nenhum. 0 elevado a 2 sem problema nenhum. Tá? Agora aqui no item H, eu tenho 0 elevado a 0. Isso aqui não está definido, porque, olha só, olha para cá, para essa parte da definição. Todo número elevado a 0 é igual a 1, desde que esse número seja um número diferente de 0. E aqui eu tenho 0 elevado a 0.
Professor, e qual vai ser a resposta disso aqui? Indefinido. Você vai escrever assim, ó, igual a indefinido. Na verdade, aqui estou abusando um pouco da linguagem, né? 0 elevado a 0 igual a indefinido. Tá, mas a ideia é que isso aqui não está definido em matemática. Tudo bem? Bom, mais uma observação, pessoal, é a seguinte. Deixa eu tomar aqui de novo o exemplo A. A gente tem 3 elevado a 4 igual a 81. Muito bem. Esse 4 aqui, o 4 é o expoente. O 3 é a base da potência. E o 81 é a potência. É a nomenclatura usada, tá? Potência. Então, 3 elevado a 4 igual a 81. O que a gente diz aqui? A gente diz que o 4 é o expoente, o 3 é a base e o resultado aqui, o 81, é a potência. Tudo bem? Bom, pessoal, agora a gente vai falar um pouquinho a respeito das propriedades das potências. Vamos lá? Vamos começar assim, olha. Suponha que você queira realizar esse produto, 2 elevado a 3 vezes 2 elevado a 5. Né? Você quer realizar esse produto. Observe que esse produto aqui não é um produto qualquer, é um produto de duas potências, tá vendo? 2 ao cubo e 2 elevado a 5. E essas duas potências têm a mesma base. Portanto, a gente vai dizer que nós temos aqui uma multiplicação de potências de mesma base. Tá? Bom, vamos ver o que dá para a gente fazer? Olha só, pessoal, de acordo com a definição de potência, o 2 elevado a 3 é o produto de 3 fatores iguais a 2. Então, 2 elevado a 3 é 2 vezes 2 vezes 2. Está aqui o 2 elevado a 3. Muito bem. E o 2 elevado a 5, o que é? É o produto de 5 fatores iguais a 2. Então, isso vai ser 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Tudo bem? Então, olha aqui, ó. Aqui eu tenho um 2 elevado a 3, o produto de 3 fatores iguais a 2. E aqui eu tenho o quê? O 2 elevado a 5, o produto de 5 fatores iguais a 2. Agora vamos analisar o que a gente obteve? Olha só, no fundo, o que a gente tem aqui agora é um produto de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 fatores iguais a 2. E um produto de 8 fatores iguais a 2, de acordo com a definição de potência, é o 2 elevado a 8. Então, esse exemplo vem mostrar para a gente que 2 elevado a 3 vezes 2 elevado a 5 é 2 elevado a 8. Qual é a relação existente aqui nesse exemplo, pessoal? Que o resultado desse produto, né, para você realizar essa multiplicação de potências de mesma base, você repete a base, que é o 2, e soma os expoentes, porque o 8 aqui é o 3 mais 5. Tudo bem? Então, pessoal, de acordo com esse exemplo, a gente vai ter a seguinte propriedade, que eu vou chamar de propriedade 1. Multiplicação de potências de mesma base, a elevado a n vezes a elevado a m. O que o exemplo mostra para a gente? Você deve repetir a base e somar os expoentes. N mais m. Pronto, isso aqui é a primeira propriedade das potências. Importantíssima essa propriedade. Multiplicação de potências de mesma base. Você deve repetir a base, que é o A, e somar os expoentes. Tudo bem? Bom, vamos lá, trabalhar agora com um outro exemplo, a fim da gente discutir a segunda propriedade. Vamos supor agora que você queira realizar a seguinte conta. 3, por exemplo, elevado a 8 dividido por 3 elevado a 2. Analogamente ao exemplo anterior, eu tenho aqui uma divisão de potências de mesma base. Quanto tempo vai dar isso? Vamos lá. De acordo com a propriedade que eu acabei de mostrar, né? De acordo com essa propriedade aqui que eu acabei de mostrar, esse 3 elevado a 8, eu posso escrever assim, 3 elevado a 5, 3 elevado a 5, vezes 3 elevado a 6, né? Vamos colocar assim, ó, 3 elevado a 6, vezes 3 elevado a 2. Não é verdade? O que é isso aqui? É o 3 elevado a 8, pela propriedade anterior. Multiplicação de potências de mesma base. Repete a base e soma os expoentes. Olha, 6 mais 2 dá 8. Dividido por 3 elevado a 2. Ora, mas nesse caso aqui, pessoal, você pode resolver essa continha aqui primeiro. 3 elevado a 2 dividido por 3 elevado a 2. Coisas iguais quando você divide dá 1, não é verdade? Então aqui você vai ter o 3 elevado a 6 vezes 1. E o 3 elevado a 6 vezes 1 é o próprio 3 elevado a 6.
E o que é esse 6 aqui, pessoal? Esse 6 é a diferença entre os expoentes, é o 8 menos 2. Esse exemplo vem mostrar para a gente que uma divisão de potências de mesma base, para você realizar uma divisão de potências de mesma base, basta repetir a base e subtrair os expoentes. 8 menos 2, 6. Então não vá se confundir. Multiplicação de potências de mesma base. Repete a base e soma os expoentes. Divisão de potências de mesma base. O que você vai fazer? Repetir a base e subtrai os expoentes. É isso que diz a propriedade 2. A elevado a n dividido por A elevado a m, isso é igual a A elevado a n menos m. Excelente. Propriedade 2. Divisão de potências de mesma base. Repete-se a base e subtrai os expoentes. Bom, vamos ver o que dá para a gente fazer agora mais. Propriedade 3. Vamos supor que você tem agora 2 ao cubo, ainda elevado a 4. Tá, 2 ao cubo ainda elevado a 4. Observe que aqui a gente tem uma potência, na verdade, eu tenho uma potência aqui. E a base dessa potência é outra potência, na verdade? Eu tenho uma potência e a base da potência é outra potência. Quando isso acontecer, a gente vai dizer que nós temos uma potência de potência. Potência de potência. Bom, vamos lá. O que é, de acordo com a definição, o 2 ao cubo elevado a 4? É o produto de 4 fatores iguais a 2 ao cubo. Então isso vai ser 2 ao cubo, vezes 2 ao cubo, vezes 2 ao cubo, vezes 2 ao cubo. Devagarzinho para você entender. Olha só, o que é isso, de acordo com a definição? É o produto de 4 fatores iguais a 2 ao cubo. Então tá aqui, ó, 2 ao cubo vezes 2 ao cubo, vezes 2. Tudo bem? Bom, isso vai ser igual a quanto? Olha só. O que é o 2 ao cubo agora? É o produto de 3 fatores iguais a 2. 2 vezes 2 vezes 2. Esse 2 ao cubo, o que é? O produto de 3 fatores iguais a 2. Então, 2 vezes 2 vezes 2. Esse 2 ao cubo, produto de 3 fatores iguais a 2. 2 vezes 2 vezes 2. E esse último 2 ao cubo é o produto de 3 fatores iguais a 2. Agora, no fundo, o que eu obtive? O produto de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 fatores iguais a 2. E um produto de 12 fatores iguais a 2 é o 2 elevado a 12. O que esse exemplo está mostrando para a gente? Ele está mostrando para a gente que se você tiver uma potência de potência como essa aqui, você pode repetir a base, que é o 2, e multiplicar os expoentes, porque o 3 vezes 4 está dando 12. Essa é a terceira propriedade. Potência de potência. Repete a base e multiplica os expoentes. Propriedade 3. Diz o seguinte: A elevado a n ainda elevado a m. Ainda elevado a m. O que você deve fazer? É repetir a base e multiplicar os expoentes. N vezes n. Bom, pessoal, aqui já cabe uma observação importantíssima, que é a seguinte, a respeito dessa propriedade. Por exemplo, 2, isso aqui mesmo, 2 elevado a 3 elevado a 4 é diferente de 2 elevado a 3 elevado a 4. Tá? No primeiro caso aqui, você tem uma potência tal que a base é uma potência, portanto, você tem uma potência de potência. O que você deve fazer? É repetir a base e multiplicar os expoentes. 3 vezes 4, 12. E o que você tem aqui, pessoal? Você tem também uma potência, só que o expoente que é outra potência, tá vendo? Olha, o expoente é outra potência. Perceberam a diferença? Aqui no primeiro caso eu tenho uma potência tal que a base é outra potência. Aqui eu tenho uma potência tal que o expoente é outra potência. Então nesse caso aqui você vai resolver o expoente primeiro. O 3 elevado a 4 é o produto de 4 fatores iguais a 3. É o 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, que vai dar 81. Então aqui você vai ter 2 elevado a 81. O parênteses faz toda a diferença. Tudo bem? Vamos lá. Mais uma propriedade, mais uma. Agora, vamos supor que você tenha o seguinte produto. 2 vezes 3, por exemplo, 2 vezes 3 elevado a 5. 2 vezes 3 elevado a 5. Bom, o que você tem aqui é
Uma potência tal que a base é um produto, tá vendo? Uma potência tal que a base é um produto. Portanto, você tem uma potência de um produto. Potência de um produto. Bom, vamos ver o que é que vai dar isso, pessoal? Olha só. O 2 vezes 3 elevado a 5, de acordo com a definição de potência, é o produto de 5 fatores iguais a 2 vezes 3. Então isso é 2 vezes 3, que multiplica 2 vezes 3, que multiplica 2 vezes 3, que multiplica 2 vezes 3, já deu? 1, 2, 3, 4, que multiplica 2 vezes 3. Excelente, excelente. Bom, agora é o seguinte, nós já mostramos aí nas aulas anteriores que a operação de multiplicação, que a multiplicação ela é associativa, ou seja, não existe uma ordem de prioridade quando você está multiplicando 3 ou mais números, você multiplica do jeito que você quiser. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou multiplicar inicialmente os 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, né? Estou considerando aqui os 5 2. E agora eu vou multiplicar os 3. 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. Excelente. Bom, então, olha o que está acontecendo aqui no primeiro parênteses. O que eu tenho aqui no primeiro parênteses? Eu tenho um produto de 5 fatores iguais a 2. Um produto de 5 fatores iguais a 2 é o 2 elevado a 5. É verdade? Produto de 5 fatores iguais a 2 é o 2 elevado a 5. Analogamente, o que eu tenho aqui? Um produto de 5 fatores iguais a 3. Um produto de 5 fatores iguais a 3 é o 3 elevado a 5. Então, esse exemplo vem mostrar para a gente que 2 vezes 3 elevado a 5 é 2 elevado a 5 vezes 3 elevado a 5. Ou seja, a potência de um produto é o produto das potências. Funciona uma espécie de distributivo aqui, ó, 2 vezes 3 elevado a 5 é 2 elevado a 5 vezes 3 elevado a 5. Essa é a propriedade 4, também muito importante. Propriedade 4. Vamos lá, então. Ela diz pra gente que se você tiver uma potência tal que a base é um produto, você pode fazer uma espécie de uma distributiva. É o A elevado a N vezes B elevado a N. Então ela diz pra gente que a potência de um produto é o produto das potências. Pergunta de seleção. Funciona para soma? Será que a potência da soma é a soma das potências? Vamos verificar? Vamos supor que você tem assim, 2 mais 3 ao quadrado. Isso seria igual a 2 ao quadrado mais 3 ao quadrado? Será que funciona? A gente acabou de verificar aqui que funciona para o produto. A potência do produto e o produto das potências. Vamos ver se funciona para a soma? Bom, vamos fazer o seguinte, ó, aqui nós vamos somar primeiro, né, a base e depois calcular a potência. 2 mais 3 dá 5, 5 ao quadrado, 25. Agora vamos para o segundo membro. 2 ao quadrado dá 4. 3 ao quadrado dá 9. O 25 é igual a 4 mais 9? Não é. Esse exemplo vem mostrar pra gente que a potência da soma não é a soma das potências. Então a fala geral fica assim, ó. A potência de um produto é o produto das potências, mas a potência da soma não é a soma das potências. Tudo bem, pessoal? Propriedades das potências. Alguns exemplos, conforme consta aí no material, reduza a uma só potência aplicando as propriedades das potências. Então está pedindo para a gente reduzir a uma só potência cada uma desses produtos, né? Então tá, o que eu tenho aqui no item A, pessoal? Eu tenho uma multiplicação de potências de mesma base. De acordo com a propriedade 1, o que eu devo fazer? É repetir a base, que é o 3, somar os expoentes, 5 mais 8. Ou seja, isso é 3 elevado a 5 mais 8, 13. Pronto. Acabei de reduzir esse produto a uma única potência, 3 elevado a 13. Bom, o item B, eu tenho aqui um produto de 3 potências, e aqui já cabe uma observação, pessoal. Essa propriedade aqui não é válida apenas para o produto de 2 potências. Ela é válida para um produto de um número finito de potências. Então funciona para um produto de 3 potências, de 4 potências, de 10 potências, de 1000 potências, sem problema nenhum, tá? Então eu tenho aqui 2 elevado a 1 vezes 2 elevado a 5 vezes 2 elevado a 6. Eu tenho uma multiplicação de potências de mesma base.
O que eu devo fazer é repetir a base, que é o 2, somar os expoentes. 1 mais 5 mais 6. Tá? Quando não tem um expoente, o expoente é 1, conforme mostramos na definição aí de potenciação. Isso vai dar 2 elevado a quanto? 1 mais 5 dá 6, 6 mais 6, 12. 2 elevado a 12. Então tá aqui, ó, o primeiro, aqui está o segundo. Item C, 9 elevado a 10 dividido por 9 elevado a 6. Uma divisão de potências de mesma base. De acordo com a propriedade 2, o que eu devo fazer? É repetir a base, subtrair os expoentes. Então eu vou repetir a base aqui, que é o 9, e vou subtrair os expoentes. 10 menos 6. Isso é o mesmo que 9 elevado a 10 menos 6 vai dar 4. Aqui, pessoal, acabou, mas você ainda poderia pensar assim. O 9 é 3 ao quadrado. O 9 é 3 ao quadrado. Então aqui você vai ter 3 ao quadrado, ainda elevado a 4. Muito bem. O que eu tenho aqui agora? Uma potência de potência. Olha para a propriedade 3. Potência de potência, tá vendo? O que eu tenho que fazer? É repetir a base e multiplicar os expoentes. Então aqui você vai ter 3 elevado a 2 vezes 4. E 2 vezes 4 dá 8. Item D, né? Item D eu tenho um produto de potências com a mesma base, né? Então o que eu devo fazer mesmo? É repetir a base, somar os expoentes. 2 mais 7 mais 2. Né? Isso vai ser igual a A elevado a 2 mais 7 dá 9, 9 mais 7, 11. Então é A elevado a 11. Item E. Vamos lá, inicialmente vou olhar para o parênteses, tá? O que eu tenho aqui no parênteses? Uma multiplicação de potências de mesma base. O que eu devo fazer? É repetir a base, que é o 5, somar os expoentes. 6 mais 4, 10. Dividido por 5 elevado a 3. Pronto, agora o que eu tenho aqui? Uma divisão de potências de mesma base. O que eu tenho que fazer? É repetir a base, 5, subtrair os expoentes. 10 menos 3, 7. Excelente. Item F. Aqui no item F eu tenho uma potência de potência. O que eu tenho que fazer mesmo? É repetir a base, que é o 3, multiplicar os expoentes. 2 vezes 5, 10. Então é 3 elevado a 10. No item G, novamente, outra potência de potência. O que eu tenho que fazer? É repetir a base, que é o A, multiplicar os expoentes. 4 vezes 2, 8. É o A elevado a 8. Por fim, 7 elevado a 1, ainda elevado a 9. Outra potência de potência. Eu devo repetir a base, que é o 7, multiplicar os expoentes. 1 vezes 9 dá 9. Pronto. Esse foi o exemplo 2, conforme consta aí no material. Agora, o exemplo 3, determinar o valor de A aqui nessa igualdade, né? Determinar o valor de A aqui nessa igualdade. Então tá, vamos ver o que dá pra gente fazer. Observe que aqui no primeiro membro, pessoal, aqui no primeiro membro, eu tenho uma soma, tá vendo? Uma soma de 4 parcelas iguais a 2 elevado a 8. Não é um produto que eu tenho, não, uma soma. Atenção, eu tenho uma soma de 4 parcelas iguais a 2 elevado a 8. E uma soma de 4 parcelas iguais a 2 elevado a 8 é 4 vezes 2 elevado a 8. Tudo bem? Não pode, é a definição da adição que nós falamos aí numa aula anterior. Uma soma de 4 parcelas iguais a 2 elevado a 8 é 4 vezes 2 elevado a 8. Tudo bem? Como se fosse 3 mais 3 mais 3 mais 3. O que é isso aqui? Uma soma de 4 parcelas iguais a 3. Isso é 4 vezes 3. Tá? Então tá. Esse 4 eu posso escrever 2 ao quadrado, na verdade. Então aqui no lugar desse 4 eu vou colocar 2 ao quadrado. Ah, sim, desculpa, aqui igual, né? Igual a 2 elevado a A. 2 elevado a A. Bom, continuando. O 4 eu vou escrever 2 ao quadrado. Então tá aqui, 4, 2 ao quadrado, ainda vezes 2 elevado a 8, igual a 2 elevado a A. O que eu tenho aqui no primeiro membro agora? Uma multiplicação de potências de mesma base. Bom, multiplicação de potências de mesma base, de acordo com a propriedade 1, o que eu devo fazer? É repetir a base, que é o 2, somar os expoentes. 2 mais 8, 10. Igual a 2 elevado a A. Bom, pessoal, olha só. O que a gente tem agora? Eu tenho uma igualdade entre duas potências com a mesma base. Uma igualdade de duas potências com a mesma base.
Bom, se eu tenho uma igualdade de duas potências com a mesma base, significa que os expoentes também são iguais. Então, se aqui é 10, o A deve ser 10. Tudo bem? Você só vai ter uma igualdade de duas potências com a mesma base se os expoentes forem iguais. Aí você vai concluir que o A é igual a 10. Pronto. Acabou. Próximo exemplo, agora é determinar o valor da soma, né? 2, esse aqui, essa é a soma. 2 elevado a 2 elevado a 3, mais 2 elevado a 2 que está elevado a 3. Está pedindo para determinar o valor dessa soma. Bom, pessoal, aí a gente tem que lembrar de uma observação que eu fiz aí durante a aula. Aqui nesse caso você tem uma potência, tal que a base é uma potência. Portanto, você tem uma potência de potência e aí você vai usar a propriedade 3, potência de potência. Agora aqui nesse caso você tem uma potência tal que o expoente, tá vendo? Ó? O expoente que é uma potência. Então primeiro você resolve a potência, desculpa, primeiro você resolve esse expoente e depois você calcula o valor da potência. Tudo bem? Então vamos lá. Aqui a gente vai ter 2 elevado a 2 ao cubo. 2 ao cubo é o produto de três fatores iguais a 2, né? O 2 vezes 2 vezes 2 que vai dar 8. Então eu tenho aqui 2 elevado a 8. Mas aqui eu tenho uma potência de potência. O que eu devo fazer? É repetir a base, que é o 2, multiplicar os expoentes. 2 vezes 3, 6. Bom, o 2 elevado a 8, quanto é que vai dar isso? É o produto de 8 fatores iguais a 2. Isso vai dar 256. 256. Mas o 2 elevado a 6 é o produto de 6 fatores iguais a 2. Isso vai dar 64. Agora você soma. 256 mais 64 vai dar 320. Pronto, 320 é o valor dessa soma. Próximo exemplo, agora o exemplo 5. Diz o seguinte, se A é igual a 3 ao quadrado e B é igual a A ao quadrado, então o produto A vezes B é igual a quanto? Vamos lá. Quero determinar A vezes B. Bom, o A é 3 ao quadrado. O B a gente sabe que é A ao quadrado. Muito bem. Então isso vai ser igual a 3 ao quadrado vezes... Agora, no lugar desse A aqui, pessoal, eu vou colocar o 3 ao quadrado, porque o A vale 3 ao quadrado. Então aqui vai ficar 3 ao quadrado, ainda elevado a 2. Tá? Esse 2 aqui é esse aqui. Bom, isso é igual a 3 ao quadrado, vezes... Aqui eu tenho uma potência de potência, né? O que eu devo fazer? Repetir a base, que é o 3, multiplicar os expoentes. 2 vezes 2, 4. Por fim, eu tenho agora uma multiplicação de potências de mesma base. O que eu devo fazer? É repetir a base, que é o 3, somar os expoentes. 2 mais 4, 6. Portanto, o produto A vezes B é 3 elevado a 6. Assim sendo, a alternativa certa é a letra A. Esse foi o exemplo 5. E agora, para a gente finalizar essa aula, o exemplo 6. Está perguntando qual dos números a seguir é o maior. Qual desses números aqui, olha, é o maior? Pessoal, é claro que a gente não vai fazer o 3 vezes 3 vezes 45 vezes, depois o 9 vezes 20, nada disso. Problemas como esse a gente tem que pensar diferente. A ideia aqui é a seguinte, dadas duas potências com a mesma base, imagine lá, duas potências com a mesma base, a maior potência vai ser aquela que tiver o maior expoente, entendeu? Dadas duas potências com a mesma base, a maior potência vai ser aquela que tiver o maior expoente, tudo bem? Então, vamos fazer o seguinte, o 3 elevado a 45, vamos deixar assim mesmo, né? Agora, o 9 elevado a 20, observe que esse 9 eu posso escrever 3 ao quadrado. Na verdade, 9 é 3 ao quadrado. Ainda elevado a 20. O que eu tenho agora? Uma potência de potência. O que eu devo fazer? É repetir a base, que é o 3, multiplicar os expoentes. 2 vezes 20 dá 40. Então eu já sei que o 9 elevado a 20 é 3 elevado a 40. E aí eu já consigo comparar esses dois, né? Bom, duas potências com a mesma base, a maior potência é que tiver o maior expoente. Então esse aqui está sendo maior, não é verdade? 3 elevado a 45. Bom, agora vamos pensar no 27 elevado a 14. O 27 é 3 elevado a 3. 3 vezes 3 dá 9, vezes 3, 27. Ainda elevado a 14. Novamente, potência de potência, o que eu devo fazer? Repetir a base e multiplicar os expoentes. 3 vezes 14, 42.
Agora, 243 elevado a 9. O 243 é o 3 elevado a 5. 3 elevado a 5. Ainda elevado a 9. Novamente, potência de potência, repete a base, multiplica os expoentes. 5 vezes 9, 45. Por fim, 81 elevado a 12. O 81 é 3 elevado a 4. Ainda elevado a 12. Bom, potência de potência, novamente você repete a base, que é o 3, multiplica os expoentes. 4 vezes 12, 48. Excelente. Bom, o que ele está perguntando? Qual dos números a seguir é o maior? Bom, o maior dos números, maior das potências, vai ser aquela que tiver o maior expoente, que é esse aqui, né? O 3 elevado a 48. Portanto, o maior número é o 81 elevado a 12.